Não é pirata aquele. Pelo menos o pessoal está confirmando que não é pirata. Meu bom dia a todos e a todas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, o pessoal nas mídias sociais também que nos acompanham, meus cumprimentos. E Dalice, a campanha dura em glória, né? Nesses tempos bicudos, não é fácil combater o comércio pirata. Eu que já passei pela prefeitura e fui secretário de desenvolvimento urbano, era uma dificuldade. Uma oportunidade, Dalice, fizemos uma apreensão de materiais e estavam ali uns bolivianos, né? E como eles são tudo meio parecido, eu confundi, né? O pessoal veio lá me pedir uma audiência comigo, me pedir de volta, mas de novo aqui vocês, não, mas não é mais. Então é difícil. Quem passou pela prefeitura sabe, né, que, né, principalmente o desemprego, ele propicia isso, né? A falta de crescimento econômico, ele propicia que as pessoas busquem formas de sobreviver, né? E aí não importa muito, né? Então, eu também concordo com a tua fala, dizendo que isso é essencialmente um problema cultural. Ele é uma postura que tem que envolver o consumidor. O consumidor é que tem que ser responsável no sentido de ajudar, porque só os órgãos públicos combatendo, né, em campanhas, não é fácil de dar solução para esse tipo de problema. Mas eu quero agradecer ao vereador Ed Carlos a cedência do seu espaço, e isso me propicia trazer nesta manhã ao debate, junto com os colegas vereadores, esses primeiros quase 4 meses de governo Jair Bolsonaro. E eu entendo que, mesmo sendo uma Câmara Municipal e a gente tendo muitos problemas a nível municipal, que poderiam ser abordados aqui nesta manhã, mesmo a nível estadual, as demandas a nível estadual, eu acho que a gente não pode se furtar de debater as questões nacionais, porque elas vão implicar diretamente na vida do cidadão caxiense, né? Mas eu começaria, vereador Gustavo Toigo, fazendo um apanhado das visitas externas do presidente Jair Bolsonaro. Vereador Rodrigo Beltrão, a visita ao Chile foi um escândalo, né? As falas, né, aonde o próprio presidente do Chile acabou desmentindo, né, a fala tanto dos ministros do governo Bolsonaro quanto a sua própria, dizendo que, para que o Chile saísse do seu estado de letargia, do ponto de vista econômico, foi preciso rolar sangue, alguma coisa nesse sentido, né? Então, por isso que o Chile cresceu economicamente durante o governo Pinochet. Foram milhares de vidas, e milhares de vidas, né, que foram sacrificadas por essa ditadura sanguinária que se instalou no Chile. Após, ele vai para os Estados Unidos. Bom, sem querer ofender, mas só faltou pedir para dormir com o presidente Trump. Quero dividir o quarto contigo. É só o que faltou, porque se ajoelhou, se acocorou perante o presidente americano, né? Fora as questões que foram levantadas, que mexem especialmente com a soberania nacional, né? As ofertas feitas ao governo americano, e que causam incertezas, inclusive, do ponto de vista econômico no Brasil, porque o Brasil tem grandes parceiros em todo o mundo, econômicos, comerciais, e aí se ajoelha perante o grande irmão do norte. É assim que eles se comportam, né? Então, lamentável essa postura submissa, vergonhosa, do presidente Jair Bolsonaro perante o governo americano.
E agora, nesses 2 dias, 3 dias, a visita a Israel. A visita a Israel, da mesma forma que a visita aos americanos, constrange principalmente nossos empresários, as pessoas que trabalham na agricultura, né, porque temos grandes parceiros, né, no mundo árabe, e vamos falar de Caxias do Sul, né, especialmente os frigoríficos aqui de Caxias do Sul, que lidam com abate de aves, vereador Felipe. Quem acompanha todo a antiga Frango Sul, agora os vários nomes que essas empresas já tiveram em Caxias, né? Eles chegaram a aperfeiçoar, vereador Adiló, a forma de abater as aves, para poder atender o mercado árabe, né? Então, hoje, o Brasil exporta para o mercado árabe milhões e milhões, né, de aves, né? Praticamente, e depende principalmente desse mercado, do mercado asiático, do mercado árabe, e aí o senhor Jair Bolsonaro vai lá e diz que ainda não foi o tempo, mas vão abrir um escritório comercial em Jerusalém, que é só o primeiro passo para a transferência da capital, tendo todo esse envolvimento, né, político e que mexe com interesses aonde o Brasil sempre esteve numa postura de neutralidade, que é a postura correta. A postura correta, a postura de neutralidade, mesmo com relação à questão da Venezuela, o Brasil sempre respeitou a posição dizendo o seguinte, que a questão dos povos irmãos é uma questão de autodeterminação, né? O povo venezuelano que dê jeito nos seus problemas, o povo chileno que dê jeito nos seus problemas, né? Eu não vejo, por exemplo, uma preocupação do Brasil, e é só olhar nas redes sociais, com o povo de Moçambique, por exemplo, né? Povo irmão de língua, inclusive, né? Irmão de língua portuguesa, morrendo aos milhares, né? Em razão dos grandes temporais e tempestades, furacões que aconteceram naquele país, as doenças que estão acontecendo e assim por diante. Eu não vejo uma mobilização grande de parte do Brasil para um povo irmão, que nem o povo de Moçambique, né? Mas vejo toda essa preocupação de botar caminhões na fronteira com a Venezuela para criar um clima com meia dúzia de produtos, né? Para criar um clima contrário, né, ao governo que lá está. O meu partido, o PSB, entende que a saída política para o governo da Venezuela é eleições diretas, livres e democráticas e fiscalizadas pela comunidade internacional. Permite uma parte, vereador coerente. Eloy. Então, nesse sentido, eu acho que o governo Jair Bolsonaro, de fato, peca, mostra o seu total despreparo, é uma pessoa desqualificada para estar no cargo que está, né? E nesse sentido eu faço essa observação aqui, porque a gente tem que, de fato, passarmos a nos preocupar. Pois não, vereador Adiló? Vereador Rafael pediu primeiro, desculpe. Vereador Rafael, então, muito obrigado. Vereador Eloy Frisso, e o estopim dessa visita aí a Israel foi a fala do filho do presidente, do Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, senador. Para que mexer com quem está quieto? Ele mexeu com o grupo Hamas, um grupo extremista, vereador, falando o seguinte: quero que vocês se explodam. Sabe o que é mexer com o Hamas? Então, é uma situação que não precisaria estar criando um conflito internacional para o nosso país, vereador. E o pior, o presidente está sofrendo uma grave crise política naquele país. E o Brasil está servindo como moeda de troca eleitoral. E o outro candidato que está para ganhar as eleições e vai ganhar as eleições, ele vai romper com todos os acordos brasileiros. Só ver a política internacional. Ele já está aliado à França e a outros países da União Europeia. E aí, vereador, entra seu discurso inicial. As relações econômicas, principalmente com a nossa agricultura aqui do Brasil, vão por água abaixo. Obrigado. Obrigado, Rafael. Se me permite, presidente, prosseguir em declaração de líder.
Obrigado, vereador Eloy, pela parte. O Rafael colocou uma situação que realmente preocupa e Vossa Excelência aborda muito bem. Ali são relações diplomáticas deles, dos povos, que nós não temos o direito de nos intrometer. Nós não conhecemos a fundo a cultura, os costumes daqueles povos. Então, o Brasil tem que manter uma postura de neutralidade como sempre manteve. Isso é salutar. Nós vamos criar problema onde não tem para nós. Então, eu me preocupa muito. Em que pese e também está discutindo se nazismo foi de esquerda ou de direita, mas os extremos são nocivos ambos, tanto de esquerda quanto de direita. Os exageros que aconteceram na humanidade sempre foram patrocinados pelos dois lados. Então, chega, deixa eles lá. O governo Bolsonaro realmente até agora não se encontrou. O Estatuto do Desarmamento, que era a marca da sua campanha, saiu, a montanha pariu um ratinho. Prorrogou 5 anos o registro, que deveria ser permanente. E agora, de bom, eu acho que dá para aplaudir, dar um basta nessa indústria de arrecadação de multa, que são os pardais, porque ali tem coisas que precisariam uma bela de uma CPI por trás para ver o que está acontecendo. Agora, eu apontaria a maior falha do governo Bolsonaro até agora, o diálogo com aquilo que ele sabe que é fundamental, onde ele teve toda a vida dele, Congresso. Ali é que está o ponto fraco do governo. Obrigado pela parte. Vereador Paulo Périco. Logo em seguida, vereador Gustavo Toigo, então. Cumprimentos, vereador Eloy. Vossa Excelência pega bem e o Parlamento caxiense precisa fazer essa análise, né? O que falamos aqui ecoa na sociedade e justamente isso. Eu entendo que o governo Bolsonaro começa mal, né? E digo que ainda que um presidente não tenha qualidades para governar e o presidente Bolsonaro tem enormes dificuldades para tanto, se ainda nomear um ministério de qualidade, ainda vai. Mas nós temos exemplos que se superam, né? Vide a ministra Damares, da Família, da Mulher, dos Direitos Humanos, o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Educação, é uma pérola, uma bomba por dia. Então é muito complicado, né? E Vossa Excelência, vereador Eloy, esqueceu de uma visita que o Bolsonaro fez a Itaipu, onde lá teceu loas, elogiou, né, o ex-ditador Stroessner da Argentina, do Paraguai, chamando ele de estadista e homem de visão. Então, realmente, o nosso presidente está muito mal assessorado, nós precisamos, né, apregoar, né, a questão do multilateralismo, a questão da soberania, do respeito aos povos, e a gente percebe que isso é uma agenda que não está, né, na linha do presidente. Sem falar na reforma da Previdência unilateral, né, que atende ao mercado financeiro, que chegou assim de maneira inesperada e que agora deixou em polvorosa todo o Congresso Nacional. Meus cumprimentos, vamos acompanhar. Obrigado, vereador. Vereador Périco, depois vereador Felipe, vereador Meneguzzi. Vereador Frisso, sim, uma pequena colocação. Quando Vossa Senhoria fala do Chile, o presidente Bolsonaro, ele deveria dizer uma coisa, quer dizer, na verdade ele não sabe, né? Que o 11 de setembro, que tanto é enaltecido no mundo, que é o 11 de setembro, que foi a queda das Torres Gêmeas em Nova York, o pior 11 de setembro, o maior terrorismo, não foi as Torres Gêmeas, foi o 11 de setembro, quando foi o golpe do Pinochet no Chile em 73. Prendendo 60 mil chilenos e colocando no Estádio Nacional, que o Vitor Jarra tocando e arrancando as unhas dos seus dedos, e eles metralhando a população, o seu próprio povo. Terrorismo é quando um governo mata seu próprio povo. Isso é terrorismo. De fora é outra coisa. E ele esquece essa história. Eu acredito que ele ainda esteja com a cabeça lá em 64, quando lá o mundo global era completamente diferente, a Guerra Fria era completamente diferente, a influência norte-americana sobre a América Latina era completamente diferente do que hoje as relações que nós temos com a União Soviética, com a China e com outros países asiáticos e também árabes, que naquela época nós não tínhamos. Então ele ainda está parado lá naquele tempo e parece que ele leu até 64 a história do Brasil e não avançou pós aquele momento. Então, né, acho que nós poderíamos até fazer assim um pedido aqui em nome da Câmara para mandar para o presidente Bolsonaro algumas coisas da história do Brasil, para que ele também se lembrasse
de que outros fatos também já aconteceram no mundo e que nós estamos em 2019, não em 64. Obrigado. Felipe? Vereador Eloy, tem algumas situações bem graves nesse início de governo e essa tentativa de mudar a história, né, através daquilo que só ele acredita, tanto no Brasil, né, com relação a comemorações da ditadura, a essa situação de tentar inverter a questão do Holocausto, são os absurdos que a gente não consegue compreender. Agora, situações de governo pontuais, a questão da educação, onde nós tivemos mais de 15 demissões no MEC já, em pouquíssimo tempo, né? Essa relação familiar, né? A gente tem um exemplo muito claro em Caxias, né? Era só ele olhar para Caxias do Sul e ia ver o que a relação de parentesco e amizades, o que gera para um governo isso, né? O caos que acaba gerando para o seu próprio governo, né? A interferência absurda e direta dos seus filhos atrapalhando, inclusive, bons ministros que pode ter no governo Bolsonaro, atrapalhando esses ministros. Agora, concordo com o senhor que essas questões, essa relação com os Estados Unidos, ela ficou muito clara quando estão liberados os vistos americanos de entrada no Brasil para americanos, canadenses, japoneses e australianos, e nós continuamos com a mesma burocracia anterior. Né? Com a mesma burocracia anterior. Então, venham para cá e nós não podemos ir para lá. Né? Se entregar para esses países dessa forma, senta, negocia e acerta. Ó, americano, nós vamos abrir para vocês abram para a gente. Eu duvido que aconteceria. Né? E o grande ato do Bolsonaro com relação ao Mercosul foi querer tirar o brasão do passaporte brasileiro, tirar o brasão do Mercosul do passaporte brasileiro. Então são atitudes que não têm o menor cabimento e a menor relevância. Tem relevância sim, é nós não podermos acessar os países como os países acessarão o Brasil. Então são atos pontuais, mas que têm um significado muito grande na sequência do governo. Obrigado, vereador Felipe. Vereador Meneguzzi. Vereador Freixo, o processo democrático, o processo do voto, é um processo extremamente importante. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque cada um aqui dos vereadores escolheu um ou outro projeto. Eu não votei no candidato Bolsonaro, mas sempre torço para que o governo dele dê certo. A gente torce que se fosse outro presidente, torceria também. Agora, não me surpreende algumas ações desse presidente eleito, porque ele sempre exaltou a tortura, ele sempre chamou refugiados de escória, ele sempre comparou, por exemplo, a adoção gay à pedofilia, ele elogia milícias, os filhos dele homenageiam milicianos, há investigação a respeito de relações com milicianos no Rio de Janeiro. Enfim, há uma série de coisas que elas vêm depois, inclusive, da posse dele. Isso é antes. Então, a mim não me surpreende. Sobre ações de governo, o que me preocupa é o seguinte: 4% do preço dos remédios, a partir de segunda-feira, a mais o valor. As obras estão paralisadas, há uma dívida de em torno de 450 milhões de reais com pequenas empresas, construtoras, empresas de médio e pequeno porte. Esse governo paralisou o pagamento, isso inviabiliza, isso vai ocasionar em torno de 10 mil demissões num prazo de 10 dias. Então, essas situações pontuais, elas estão acima de uma questão ideológica. Eu torço para que as coisas deem certo, mas a gente não pode esquecer dessas questões pontuais que afetam a vida. E isso tudo que foi falado pelos vereadores é verdade. O Ministério, ontem, almoçando, a gráfica que vai fazer o Enem, a impressão das provas, faliu. Mais de 1000 funcionários, faliu a gráfica, faliu. Fora o mico, né, isso acontece, poderia acontecer com qualquer vice-presidente, mas o vice-presidente Mourão participando de uma feira de segurança, de uma grande feira de segurança, e nessa feira, com a presença do vice-governador, roubarem uma pistola. Mas isso é só detalhe perto de tanta coisa. Obrigado, vereador. Obrigado, principalmente aos colegas vereadores que interviram no debate. Mas eu fiz todos esses comentários com o objetivo muito claro de saudar uma iniciativa dos partidos de esquerda e centro-esquerda de procurarem resolver seus problemas pontuais do ponto de vista de articulação a nível nacional e passarem a se articularem conjuntamente. Agora, no final de janeiro, numa iniciativa que envolveu principalmente o nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro, se juntaram o Partido dos Trabalhadores, o PSOL, o PDT, o PCdoB, o PROS, são 6 partidos já inicialmente, e criaram uma entidade que chama-se Observatório da Democracia, do ponto de vista de acompanhar todas as ações do governo Bolsonaro e propor denúncias
a nível externo, a nível interno, propor debates, né? Concluindo, senhor presidente, unificar então a esquerda e centro-esquerda contra-ações, né? As ações desse governo. E por último mesmo, então, só dizer que quando o presidente diz assim que o governo Hitler, com as milhões de pessoas que matou, né, era um governo socialista, porque lá dizia Partido Nacional Socialista, né, alemão, é de uma pobreza intelectual, vereador Paulo, que eu não sei o que move, né? São milhões e milhões de pessoas que o Partido Nazista, os nazistas comandaram na Segunda Guerra, de mortes na Segunda Guerra Mundial, e achar que 100 milhões de brasileiros, um bando de imbecis e de burros, né, para não compreender e entender a história. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, especialmente pela participação dos colegas nessa provocação que fez. Ok. A próxima inscrição é este vereador, que concede seu espaço ao vereador Ricardo Daneluz.